Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra? E o texto que eu quero compartilhar com você no dia de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, apenas o verso 18. E a palavra do Senhor nos diz assim: Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Queridos, eu estava lendo essa passagem da carta de Paulo aos Efésios, desde o capítulo 6, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 19, e nós temos aqui a partir do verso 10, falando a respeito da armadura de Deus. Mas eu não quero focar na armadura de Deus no dia de hoje. Te convido a ler o capítulo 6, ler essa carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta muito interessante, uma das cartas da prisão de Paulo. Paulo escreve ela estando preso. É uma carta muito interessante. Mas o que eu quero destacar para nós hoje é o que vai nos dizer no verso 18, porque a palavra nos diz assim: orem em todo o tempo no Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai nos falar sobre a importância de andarmos no Espírito. E eu entendo que orar no Espírito, orar em todo o tempo no Espírito, está muito ligado a andar no Espírito. A oração, queridos, é uma das principais armas que o Senhor tem nos dado para enfrentarmos o nosso dia a dia, para termos intimidade com o Senhor. E é interessante que logo após ele falar sobre a armadura de Deus, ele vai falar exatamente sobre a importância da oração. E ele diz, olha, orem em todo tempo no Espírito. Isso quer nos dizer, queridos, que nós precisamos estar conectados ao Senhor. Existe um livro muito interessante que chama Jesus Ensina-nos a Orar. E é um livro que fala muito sobre essa questão da oração, que às vezes nós colocamos a oração como algo assim, tão solene, né? Como algo que precisa ter vários ritos, e na verdade, queridos, a oração é algo simples, não é? Você pode estar dirigindo no carro e conversando com o Senhor, você pode estar no ônibus e conversando com o Senhor, você pode estar no trabalho e com a mente você ligado no trono do Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E ele fala, olha, e para isto vigiem com toda perseverança. E ele então vai dizer, olha, estejam sempre em oração. Ele vai dizer, olha, com todo tipo de oração, e súplica. Ore, querido, esteja sempre em oração. E ele diz, olha, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu aprendi com o pastor Enoque sobre o quadro de oração. E como o quadro de oração, querido, tem sido uma bênção na minha vida. Ter alvos específicos para orar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e aí volta para a segunda. Porque aí todos os dias eu tenho algo para poder colocar diante do Senhor. E isso tem sido transformador na minha vida. Porque isso tem me dado intimidade com o Senhor. Que você também procure ter essa intimidade com o Senhor. Leia depois o capítulo 6, principalmente a partir do verso 10, que fala sobre a armadura de Deus, como ela é importante para nós cristãos que queremos servir ao Senhor. Mas não se esqueça, querido, ore. Esteja sempre em oração.
Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus.